Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, agora 8 horas e 33 minutos. Revista Justiça. Debate. Saiu o edital do Exame Nacional da Magistratura. A primeira edição do ENAM receberá as inscrições no período entre 7 de fevereiro e 7 de março de 2024 no site da organizadora, a Fundação Getúlio Vargas. O valor da taxa da candidatura é de R$ 120 e os inscritos poderão realizar as provas com data prevista em 14 de abril. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios ele que é juiz federal e professor, Rolando Valcir Spanholo. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. É um prazer estar sempre aqui. Hoje para tratar de um tema novo aí, que está movimentando a academia, movimentando muitos bastidores do judiciário e principalmente o mundo dos interessados em se tornarem aí meus colegas juízes neste nosso imenso Brasil. E lembrando que você que está ouvindo pela Rádio Justiça, essa entrevista está sendo transmitida ao vivo também com vídeo aqui do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. Vai lá no YouTube, coloque Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe. Professor, alguns meses atrás falamos sobre o lançamento do Exame Nacional da Magistratura, agora temos o edital. Mas para chegar até esse edital, professor, conta um pouco dessa história. O que foi necessário, por que foi criado esse Exame Nacional? Olha, Sérgio, o exame ele vem num processo de amadurecimento, vou usar essa expressão, dentro do círculo das decisões, em especial tribunais superiores. Já há bastante tempo eu sou professor, aí acompanho semanalmente os julgados, STF, STJ, e a gente, no curso das decisões, das fundamentações, nas manifestações dos ministros, de certa forma eu não uso a expressão críticas, mas uma reflexão sobre o processo de seleção dos magistrados em si. Em alguns momentos, fruto até das operações que acabaram ganhando muita mídia, críticas ou posicionamentos contrários à exposição, às vezes um pouco em demasia, segundo as palavras de alguns desses próprios ministros, nos julgamentos, enfim, levaram a uma necessidade de refletir sobre a importância de nós termos um novo nível de evolução. Não é uma novidade termos uma padronização nacional de concurso da magistratura. Nós já tivemos o CNJ, o Conselho Nacional da Justiça, já em 2009, acho que foi, ele já fez a introdução de uma resolução que padronizou os critérios. E um dos focos, já naquele momento, era estabelecer um nível de isonomia entre os critérios de aprovação para quem seriam os futuros juízes. Então se estabeleceu um padrão de matérias, padrões de questões, mas se deixou liberdade para os respectivos tribunais, Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, os tribunais, na época, os tribunais da Justiça do Trabalho, os tribunais regionais, na época, faziam seus próprios concursos. Hoje isso já é o Tribunal Superior do Trabalho que está coordenando isso. E também temos concursos para a magistratura na área em menor escala, para a própria magistratura militar também. É uma outra área, tem a magistratura federal e a magistratura em alguns estados, estadual militar. A ideia foi tentar um padrão para evitar aquelas situações paroquianas, as situações nós tivemos, eu mesmo prestei concurso, por exemplo, em Santa Catarina, para juiz que eu tinha que estudar a história de Santa Catarina. Então, assim, acabava que isso virava, uma certa forma, uma excludente em relação a quem vinha de fora. A isonomia ficava um pouco prejudicada. Então, lá de trás, nós já tivemos esse processo. E agora o ENAM, o Exame Nacional, ele vem para uma segunda rodada de padronizações. O foco dele é buscar, segundo palavras dos próprios ministros, um perfil, uma vocação. A ideia é tentar extrair, por meio dessa prova, candidatos que tenham a sensibilidade. Acabamos de ver aí sugestões de filmes dessa área, e essa situação, até o colega professor falou, o trauma do ato de julgar, enfim, tentar extrair por meio da forma de questões quem tenha uma sensibilidade um pouco mais apurada, uma predisposição, ou que lapidou melhor também com estudo, conhecimento. Então o foco mais, assim, em âmbito geral, o ENAM ele veio para atender a esse anseio, uma busca de um perfil de magistrado. Eu acho que eu posso resumir dessa forma. O senhor falou sobre as unificações das provas, A própria OAB, No passado
cada seccional realizava a sua, depois foi unificado. O Exame Nacional, ele hoje, o paralelo... Ontem saiu o edital, né? A gente até gravou aulas, a gente tentou meio que no escuro, baseado nas informações que estavam sendo divulgadas, mas até a saída do edital, o paralelo que a gente buscava era, olha, a tendência é ser algo parecido com o que nós estamos aplicando hoje no exame da ordem. Um perfil meio padrão, que vai cobrar conhecimentos assim do básico a um pouco mais prático, né? E é exatamente, acho que esse é o modelo mais similar que nós temos hoje à disposição para entender um pouco esses primeiros passos desse edital que saiu ontem. Professor, estamos falando do Exame Nacional da Magistratura, mas ele não vai ser a única prova para ser juiz. Não, Sérgio. O exame ele tem uma função de fazer uma pré-seleção que será necessário para poder se inscrever efetivamente no concurso. Nós vamos ter, e assim para os ouvintes, a maioria são operadores do direito e acho que dominam, mas também temos pessoas leigas. Nós temos dentro do judiciário brasileiro divisões por necessidades de atenção para áreas pré-específicas. Especializar o juiz, por exemplo, eu sou juiz federal, eu atuo com áreas envolvendo ações de interesse mais voltadas ao governo federal. Temos os colegas, por exemplo, que trabalham na área da magistratura estadual. Esses, como a gente fala, para uma fácil compreensão, esses julgam aquelas situações, as controvérsias mais do cotidiano do ser humano. Aquela situação, por exemplo, faleceu um familiar, tem lá o arrolamento inventário, tem uma situação de um litígio de um condomínio, coisas... Temos também na área, por exemplo, das relações trabalhistas, nós temos uma justiça especializada e, como eu falei, temos também a militar. Então, o foco central é que esses respectivos tribunais, que eles são divididos por áreas regionais, eles vão continuar fazendo os seus próprios concursos. O ENAM, na prática, ele vai ser um requisito antecedente que somente quem obtiver o desempenho necessário no ENAM vai poder se inscrever efetivamente para as provas posteriores, que terão as fases lá depois, até a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso. O senhor falou sobre esse trinômio, né? Vocação, equilíbrio, descrição. O que seria, então? Explica para o nosso ouvinte, candidato principalmente, aquele que pensa em fazer esse concurso para a magistratura. A ideia central, a palavra vocação, ela é muito subjetiva, né? Vocacionado é o gosto, em primeiro lugar, predisposição a aceitar as regras do jogo. A gente fala, e depois eles estão meio que intercalados, essas três expressões, mas assim, você, ao fazer uma opção por ser jornalista, você tem as vantagens e você tem as suas limitações. O magistrado, o delegado, o defensor, cada qual dessas funções, ela tem seus ônus e bônus, né? E muitas vezes o que se encontra é que as pessoas até não gostariam da parte bacana, legal, mas não gostariam do ônus, né? Então, vocação vem num campo de mescla de conhecimento técnico, tá? Porque, afinal de contas, você vai ter que decidir vidas de pessoas. Como eu falo sempre, o juiz, de certa forma, faz uma função de hospital da sociedade. Quando a sociedade tem ali uma necessidade, não vou falar o termo doença, mas um sinônimo, né? A ideia de algo, você tem que ter um conhecimento, uma bagagem já pré-pronta para poder dar a pronta resposta para a sociedade. Então, vocação está nessa linha. A questão do equilíbrio é uma das coisas que tem se apontado bastante críticas, enfim, questionamentos, porque muitas vezes decisões que não guardam um certo ar de proporcionalidade. Tenta-se resolver algo que acaba depois tendo um efeito social talvez não tão desejado. E discrição é essa questão de você saber entender que você tem um poder imenso. Como a gente fala, um juiz hoje, no meu tempo de concurso, a gente falava a caneta de 1 tonelada, porque você, querendo ou não, uma sua assinatura, você acaba mudando para sempre a vida de uma pessoa, positiva ou negativamente, não só no campo penal, mas numa vida de uma aposentadoria, de uma decisão sobre uma querela aí envolvendo até uma divisão de um patrimônio, uma questão familiar. É muito sensível. Então, eu acho que nesse ponto você tem exposições e você tem que saber dosar o lado positivo e negativo. Também suportar, dentre outras coisas, na palavra equilíbrio, a crítica.
Nós perdemos até um colega aqui do Distrito Federal agora, recentemente, e ele julgou um processo emblemático envolvendo até um ministro no passado, e ele falou assim, olha, ele usou até o termo das nossas duas profissões, jornalista e magistrado, são duas profissões que o interessado precisa estar mais propenso a suportar hostilidades, a suportar críticas, né? Porque são funções que sempre vai ter, no caso nosso, sempre vai ter um lado que não vai lograr êxito em ganhar o processo. Então, a tendência dele é sempre ele tecer comentários, críticas, apontar supostamente que você não acertou na decisão. E vamos falar um pouco mais essa seleção dos candidatos vocacionados. Como esta prova, né, esse exame vai fazer isso? Como o senhor acredita que a banca vai procurar fazer essa busca, saber se a pessoa é vocacionada ou não? Será que teremos ali exemplos para julgamento? O quê? A resolução, ela traz lá no artigo 4º, ela usa a expressão privilegiar o raciocínio, a resolução de problemas e a vocação. A tendência nossa, e a gente tem que aprender a ler pelas entrelinhas, uma prova objetiva, e ela será uma prova objetiva, clássica da magistratura hoje, ela tem 100 questões para serem respondidas em 5 horas. O ENAM, ele traz uma novidade. Originariamente, ele falava em no mínimo 50 questões, e o edital ontem saíram com 80 questões. Ou seja, nós temos 20 questões a menos para resolver nas mesmas 5 horas. Então, isso já dá um sinal de que os enunciados serão maiores. A tendência para se buscar resolver na prática como seriam as pessoas mais habilitadas ou não, a tendência é que a banca crie problemas, extraindo situações do cotidiano nosso, dos gabinetes, fazendo situações que busquem não só a extrair quem tem o conhecimento, mas também uma coisa que é muito importante hoje, saber suportar a produção sob pressão. Nós diariamente, eu recebo na minha vara, no mês, a nossa vara recebe entre 400 e 600 processos novos. Significa dizer que por mês nossa vara tem que julgar 400, 600 processos. Então, se você dividir isso a 22 dias, só no ato de dar a última decisão, a quantia é imensa para você analisar o processo. E não é só a sentença, você tem todo o impulso da marcha processual, você tem que fazer audiências. Então, uma das coisas que hoje também a sociedade pede uma reflexão é sobre o volume imenso e a morosidade no judiciário. Então, se quer buscar, imagino por meio dessas questões, conciliar exatamente isso. Uma cobrança de conhecimento, uma situação de cotidiano e também uma situação que envolva tentar extrair aquilo de você produzir sob pressão. Porque o relógio vai correr na hora da prova. Você vai ter um enunciado imenso, que é o que nós encontramos nas petições, nas defesas, enfim, você tem lá que extrair quase que numa forma de leitura dinâmica a essência e dar a pronta resposta. Todos nós temos assessores. Eu brinco que às vezes o gabinete parece a pista do aeroporto de Congonhas, porque você tem aquela fila, você tem um assessor, traz uma situação, um estudo de caso concreto, e você tem que dar um direcionamento para ele poder te auxiliar a fazer a pesquisa certa, a localizar o dispositivo legal correto, a dar uma solução e também auxiliar na própria redação de uma minuta. Em seguida entra já um outro assessor com um tema completamente diferente e você já tem que buscar lá no seu computador de bordo o direcionamento. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que o exame ele vai tocar nesse ponto. Ele vem com um perfil diferente do que estava se cobrando até então. Você acha que entre as perguntas podemos ter alguma coisa também relacionada ao 8 de janeiro ou não? Eu acho que de uma forma indireta, assim, até porque a sociedade, nós aprendemos, judiciário, a tentar deixar a quem tem a missão que faça o que achar por bem dentro do aspecto, e nós, o restante do judiciário, a gente está meio que assim, tentando, quanto antes nós passarmos essa fase de acomodação social, eu acho que dificilmente vai vir numa linha direta. Sim. Seria polêmica demais, tá? Para evitar questionamentos, outras coisas. Agora, em termos assim de comportamentais, em termos de noção de limites, direitos humanos, o direito de um vai até onde começa o do outro, eu acho que de uma forma indireta, tanto é que um dos pilares de sustentação é cobrar um alto peso para questões de direitos humanos e questões até mesmo de humanística, e a própria base do direito. Então, eu acho que nas entrelinhas, sim, temas caros, depois a gente até pode dar algumas sugestões,
A gente acompanha no dia a dia, por exemplo, do Supremo, nos julgados do Supremo, uma forte preocupação com aspectos inclusivos, igualdades, essa questão de cotas. O próprio exame ele traz um critério bem propício à questão da inclusão racial. Então, Sim, vamos tratar disso. Isso. Por falar em 8 de janeiro, professor, tem uma dica aqui para o nosso ouvinte, porque vai ser reaberto hoje ao público aqui no STF a exposição justamente em memória a esses ataques. A exposição após 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia, será reaberta hoje, sexta-feira, e também na segunda, das 13 às 17 horas. E daqui a pouquinho teremos mais informações sobre isso com a repórter Fernanda Porto. Já fica aí para você, ouvinte, sua programação para hoje ou para segunda-feira, o seu programa para visitar essa exposição muito marcante, em que nós vamos... Quem vem fica até assim assustado, fala, nossa, quando eu vejo pela televisão é uma coisa, mas ver aqui imagens, fotos, como ficou o Supremo Tribunal Federal é algo que traz assim muita indignação, podemos dizer, né, professor? As pessoas questionam muito certo ou errado. É uma marca que nunca vai ser apagada da nossa memória, e eu como magistrado sempre falo, a gente tem direito de reivindicar, a gente pode não concordar, mas existe um certo limite, tá? E quando você passa desse limite, tanto é que a opinião pública como um todo, ela, independentemente de qual perfil de idealismo que aquela eleição trouxe, mas assim, a opinião pública majoritariamente ela não aprovou o ato do ataque aos prédios públicos. Enfim, tem outros mecanismos para se buscar eventualmente fazer valer a sua força da sua opinião, né? Professor, vamos lá. E esta prova é para todos os juízes, trabalhista, militar, estadual, federal? Como o ENAM, ele vai cobrir isso e como vai ser feito então? As pessoas ficam preocupadas. Será que vamos ter o ENAM específico para cada coisa ou é um só? O edital ele veio com um padrão único para todos os 4 ramos do judiciário. Magistratura, na ordem, para as pessoas até questionam quantos juízes tem no Brasil. Nós estamos aproximadamente 19 mil juízes atualmente. Uma proporção 13 mil, 14 mil são juízes estaduais, que atuam nas capitais, cidades médias, mas também são lá naquelas comarcas menores. Nós temos aproximadamente 3 mil e poucos juízes do trabalho, que já trabalham de uma cidade de porte médio mais para maior. Somos 1.800, 1.900 juízes federais, e o número de juízes do militar, eu confesso que não sei, mas é um número bem mais reduzido. Mas sim, por exemplo, vamos imaginar uma candidata do estado da Paraíba que pretenda, a sua vocação, no seu sentir, é ser juíza estadual. Ela vai fazer a mesma prova que o João, que vai fazer prova aqui em Brasília, que sonha em ser meu colega aqui, juiz federal em Brasília, vai ter a mesma prova. O padrão é uno para todos. E aí vem o desafio, né? Porque são carreiras que, teoricamente, exigirão especialidades para seu foco específico. E hoje, atualmente, até a notícia do ENAM, não era incomum você ter pessoas que só estudavam para o perfil juiz estadual. Só estudavam para o perfil juiz do trabalho. Isso mudou. E isso vai gerar um certo desconforto inicial, porque a tendência é que você vai ter que estudar. Por exemplo, quem atua na área da justiça do trabalho não trabalha com nada de penal. Absolutamente zero. E aí, como é que fica? E agora eles terão que ter um conhecimento básico de direito penal. Nós, por exemplo, na área da magistratura federal, nós temos, assim, praticamente inexistente atuação na área de sucessões. Nós temos que ter um conhecimento básico, mas nós não trabalhamos, nós não somos especialistas. São temas que você vai ter alguns perfis, por exemplo, na parte de direito empresarial. Nós não tínhamos a necessidade de descer ao detalhe, de aprofundar conhecimento sobre isso. Agora vai ter. Só que isso faz para os dois aspectos. Na ideia de uma padronização, eu busco um paralelo. Eu não sou muito conhecedor, mas aproveitando o mundo até dos filmes, você tem uma noção que a faculdade, o ensino superior nos Estados Unidos, ele é muito nesse perfil. Você faz um longo período de uma preparação padrão e aí na reta final você faz uma busca por uma medicina, um direito, aí você faz aquele complemento. A ideia mais ou menos do ENAM é mais ou menos isso.
dentro do campo do direito da magistratura, todos terão que conhecer, por exemplo, controle de constitucionalidade. Independentemente da área que você for atuar, você tem que ter noção que, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal produzida em repercussão geral, ela tem força vinculante e efeito erga omnes. Todo mundo vai ter que se sujeitar ao seu limite. Todo mundo vai ter que ter a noção do que é uma modulação. Então, não é que seja impossível fazer questões padrões para as 4 áreas. Mas, sim, ele vai ser padronizado para todos os 4 ramos da magistratura. Todos os candidatos prestarão a mesma prova. Fico imaginando já os candidatos que já estavam viajando pelo Brasil atrás dos seus concursos, né, para os tribunais, e agora com essa novidade deve ficar um pouco desanimado, né? Eu acho que sim, mas eu até sempre falo, até buscando um pouco a minha trajetória pessoal, eu sempre falo assim, dificuldades, às vezes, a gente tem que ver o copo meio cheio também. São oportunidades. Essa dificuldade vai ser para todos, né? E outro ponto. Nós tínhamos especialistas na área, por exemplo, da magistratura federal, que era difícil competir com eles para quem estava ingressando agora. Você levava, tanto é que nós tínhamos um tempo de maturação para uma aprovação num concurso, dependendo das carreiras, 4, 7, 8 anos em média. Magistratura federal, muitos falam aí na faixa de 6 a 8 anos. O que acaba acontecendo? Talvez agora, como tem esse pré-requisito e como as matérias vai ser um pouco mais pulverizado, para quem estava num começo, meio de preparação ou que vai entrar agora, pode ser uma grande oportunidade. Então, sim, para quem já estava com um planejamento já há alguns anos, isso pode gerar um certo desconforto inicial. Mas, em compensação, a partir do momento que você passar por essa fase, você não vai mais fazer o concurso de Santa Catarina agora. Eu vi que ele está com 8.900 inscritos. E esse concurso de Santa Catarina é o último que foi sem o exame. Então, a primeira fase, você tem que se credenciar entre os 300 melhores classificados. E aí você vai para uma segunda fase, você passa na prova objetiva, ficando entre os 300, tem as cotas e tal, mas vamos no padrão, 300, ampla concorrência. Depois você tinha que passar mais na prova da escrita, da sexta-feira. Você tinha uma prova de sentença no sábado, uma prova de sentença no domingo, para depois se credenciar para a prova oral. Com um candidato, com um quantitativo de candidatos, muitas vezes na prova objetiva, que para você entrar nesses 300, às vezes era extremamente complicado, porque um acerto pode te colocar para fora da lista. Agora, com o ENAM, a tendência é que essas inscrições vão cair muito nos tribunais depois. Essa prova objetiva dos tribunais vai ficar com um número muito mais reduzido. Porque nem todo mundo que vai ser aprovado no ENAM, vamos supor o seguinte, uma pessoa do Amazonas, do estado do Amazonas, vai passar no ENAM. Aí vai abrir um concurso lá no meu Rio Grande do Sul, tem questão de custos. Nem todo mundo vai ter condições de prestar todos os concursos que virão depois nos tribunais. Então, isso também é uma das coisas que a gente fica se questionando, como é que a banca vai gerenciar o nível, a gente fala, abre aspas, fecha aspas, a mão da banca. Se eles apertarem demais, vai se tornar algo que daqui a pouco vai inviabilizar os concursos dos tribunais depois. Então, eles também, não são só os candidatos que terão que demonstrar sensibilidade para julgar. A própria banca terá que ter a sensibilidade do que vai cobrar, até no primeiro momento, sobretudo no início, até nós termos uma base já direcionada para preparar para o ENAM, porque, ao menos no primeiro, no segundo, não vai dar tempo. 2 meses, não tem como direcionar muito. E as pessoas acham, né? Vamos ter a prova do ENAM, depois teremos as provas estaduais ou federais do caso. Então, você acredita que essas provas depois pegarão, entre aspas, mais leve? Não sei se serão... Eu atribuo assim. Eu vi uma vez, hoje, desembargador Vitorelli do tribunal lá de Minas Gerais, né, regional federal lá de Minas Gerais, ele falou assim, eu não vi ninguém chegar numa prova oral e eventualmente ter um insucesso e depois não passar no concurso. Quando você consegue romper um nível de uma prova objetiva assim, você praticamente é quase impossível você já não ter uma bagagem suficiente para vencer as outras etapas. Então, eu acho que não necessariamente que os tribunais depois vão aliviar ou deixar de cobrar um perfil que eles acham que é o necessário. Até porque hoje já estou aí batendo 9 anos de magistratura federal e você vai aprendendo. Às vezes você tem situações que aquilo que acumula
fica acumulado. Então, o tribunal também ele quer buscar também uma seleção de que vem ajudar a carregar o piano. Então, querendo ou não, a ferramenta que eles têm, não adianta reclamar depois que selecionou alguém que depois não vai dar a resposta lá dentro. Então, eu acho que não. Eu, sinceramente, não vejo que isso vai aliviar nas outras fases. O que eu falo é que a concorrência vai ser menor e que ela vai espalhar um pouco em nível de quantitativos. Eu acho que esse é ao menos nesse primeiro momento, Sérgio. Muito bem. Estou conversando aqui com o juiz federal, o Dr. Rolando Valcir Spanholo. Estamos falando sobre o ENAM, que é o Exame Nacional da Magistratura. Vamos fazer um intervalo aqui no Revista Justiça. Na volta, vamos saber um pouco do conteúdo dessa prova. O professor vai explicar isso para nós, vai também falar sobre o cronograma dessa prova e você, ouvinte, vai poder acompanhar tudo isso daqui a pouquinho. Lembrando que estamos também no YouTube da Rádio Justiça. Entre lá e nos acompanhe ao vivo. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. De segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, você acompanha aqui em 104,7 FM o Jornal da Justiça. O noticiário do Poder Judiciário repercute as principais decisões de todo o país, com a participação de especialistas. Repórteres dos tribunais fazem um giro, ao vivo, trazendo as notícias mais quentes do dia. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, agora 9 horas. Revista Justiça. Debate. Continuamos falando sobre o Exame Nacional da Magistratura, a primeira edição do ENAM, que receberá as inscrições no período entre 7 de fevereiro e 7 de março. E o site está lá, é o site da organizadora, a Fundação Getúlio Vargas. Valor da taxa de candidatura, R$ 120. Estamos conversando aqui na Rádio Justiça, recebendo nos estúdios o juiz federal e professor Rolando Valcir Spanholo. Professor, vamos falar agora então sobre o conteúdo dessa prova, professor. Como ela será distribuída, a quantidade de questões e os seus respectivos temas. Sérgio, nós tivemos uma novidade no edital. Originariamente, na resolução, veio com o termo, no mínimo, 50 questões. Então, nós estamos trabalhando um quantitativo de 50 questões com um número reduzido. Mas, assim, para quem está já vivendo o mundo dos concursos, você sabe que é impossível fazer distribuir pela vastidão de temas do direito, 50 questões, você não vai fazer uma seleção com qualidade. E, felizmente, no edital ontem nós vimos que esse número foi corrigido, foi ampliado para 80 questões. 80 questões. Com um tempo de resolução de 5 horas, como é o padrão da prova objetiva da magistratura hoje. Então, nós teremos 20 questões a menos que uma prova tradicional. E isso é aquilo que eu já mencionei, de que isso sinaliza de que a prova deve ter um caráter prático e mais extenso, os enunciados, aquela questão de você ter o nível de observação sobre a casca de banana, enfim, aquela situação do cotidiano que talvez você não pode gerar uma data, porque você pode inviabilizar o direito de uma parte, enfim, esse é um. Mas ela veio distribuída, ampliamos aí bastante, o número dobrou praticamente o número de questões de constitucional. Nós temos uma particularidade e uma das críticas iniciais ao ENAM, quando saiu a normatização dele, é de que, por exemplo, direito processual penal, que é aquela parte que faz a regulação da marcha do processo que vai aplicar a lei penal. Nós temos o direito penal, que é onde se define o que é o crime, qual a pena, e nós temos um outro segmento do direito, que é o processo em si, que regulamenta a regra do jogo. Como é que começa, como é que faz. Então, assim, isso tudo foi incluído dentro do direito constitucional sob um viés de que vão ser cobrados a parte fundamental
da estrutura do sistema, que são os direitos e garantias, contraditória, ampla defesa, prova lícita, que foi muito dessas polêmicas que nós temos aí nesses julgamentos, de Lava Jato, outras situações, questionamentos, quem tem competência para julgar, quem não tem. Então, isso tudo está abarcado dentro do tema do grande guarda-chuva constitucional. 16 questões estão reservadas, inclusive o meu próprio tributário está aí. Eu trabalho com o constitucional, tributário, financeiro, orçamentário, com o Aragonês e outros colegas brincam aí. É só coisa simples, né? Mas mais assim, o Brasil, né? E eu observei ontem no edital, que também foi uma novidade, nós tivemos a inclusão do item orçamento e finanças públicas no contexto do direito constitucional. E isso também é fruto de um dos... Eu até vou citar o nome, porque foi meu professor no mestrado, o ministro Gilmar, lá falava nas aulas, e enfim, uma das suas ponderações em relação ao judiciário é a responsabilidade com os efeitos da decisão. Porque nós amadurecemos a ideia da separação dos poderes, em que o judiciário hoje ele tem um certo margem para forçar o cumprimento de direitos fundamentais. Um tratamento de saúde, uma vaga em uma escola infantil, uma eventual atenção para um idoso que está desassistido. Então, assim, o judiciário tem, nos últimos 2 décadas em especial, fruto até mesmo de uma jurisprudência do Supremo, trabalhado muito na garantia da aplicação real, o direito material, o direito fundamental traduzido na prática. E isso também tem o lado positivo, mas tem um lado negativo. Eu trabalhei 14 anos do outro lado do balcão, na administração pública, nos meus municípios lá no interior, e eu sei o quanto complicado é você ter a gestão orçamentária. As contas sempre estão no vermelho. Sim. E aí vem uma preocupação de que o magistrado tenha noção de que a sua decisão ela vai custar e vai sair muitas vezes dos cofres públicos. E aquela liminar, eu trabalhei até pouco tempo numa vara que era especializada em ações de saúde, que é um dos temas que eu acho que vai cair muito nessa prova. Mas assim, liminares minhas de medicamentos, eu cheguei a assinar ordens para um único medicamento de 13 milhões de reais para uma pessoa. Esse medicamento hoje está na faixa de 7 milhões. Então, nós temos, só para citar um ponto, aí eu fiz um levantamento na época que nós temos no Brasil 3 mil municípios que têm o orçamento total da prefeitura 40 milhões. Então, só um paralelo para a gente ver. Então, foi incluído essa responsabilidade. Também temos no direito administrativo 10 questões, noções gerais de direito, que essa é a parte, noção básica mesmo, juiz ter compreensão de hierarquia de lei e tantas outras coisas, né? Noção de vigência de normas, outras situações, e formação humanística. Essa formação humanística ela já faz parte dos concursos da magistratura, lá naquela resolução que eu falei, a compreensão de como nós chegamos no sistema até hoje. Essa evolução do passado, de que cada um fazia o que queria, de que nós fomos dentro daquela ideia de um contrato social, que fomos cedendo parte dos nossos direitos para que o Estado fale em nosso nome e promova o bem comum. Enfim, vemos uma evolução dos pensadores de como nós chegamos ao que a gente chama de um império da lei. Né? O respeito de que o juiz aplica a lei. Então, a humanística vem nessa linha. E aí, eu acho que essa é a grande sacada nova que vem com 12 questões. Aliás, 12 questões, deixa eu só confirmar aqui, 6 a minha linha aqui. 12 questões envolvendo 6 questões envolvendo direitos humanos. E aí, para quem acompanha os julgamentos do STF, você vê aí sim, eu acho que vem direitos humanos no sentido mais amplo possível, do meio ambiente ao ser humano. Eu acho que essa preocupação, me parece que aqui vai estar a grande chave das questões, dessa sensibilidade do ato de julgar. Eu acho que vem nessa parte dos direitos humanos aqui. Aqui eu acho que vai vir o diferencial do ENAR. Também temos aí na parte do processo civil, que é aquela ferramenta, como é o processo penal, que não teve um campo específico de provas, e isso se justifica porque, por exemplo, falamos, os colegas da área trabalhista não trabalham com matéria penal. Então, eles não teriam por que estudar o que é uma denúncia, o que é uma queixa, quem pode fazer a representação, o que é uma notícia a crimes. Então, fica num campo... Agora, o processo civil, que é aquela ferramenta que é a regra do jogo do processo comum, todos eles, a noção de uma inicial, o que é uma procuração, quando que uma pessoa pode passar a procuração, quando não pode, enfim, todo esse universo da noção de prazos, de contagem de prazos. Então, isso sim, e aí ela vem com 12 questões. O civil
também veio com 12 questões e também tem sua razão de ser, porque o civil, quando a gente entra na faculdade de Direito, o Direito Civil, no fundo, ele é o nosso primeiro banquinho de sustentação, porque é ali que você conhece as próprias noções gerais de direito, querendo ou não. Por exemplo, eu que fiz a faculdade um tempo mais atrás, nós aprendimos em cadeiras de direito civil. Então, ele é uma base, noção de obrigação, contratos, e temos o empresarial vindo aí também na sequência com 6 questões e, por fim, o direito penal com 12 questões. Esse direito penal, ele é o grande problema. Eu acho que de todas as disciplinas, até porque é um peso alto, ele é vital para quem exerce a magistratura federal, a magistratura estadual, mas ele não... E o penal também, porque a justiça militar, ela é essencialmente penal. Agora, para os colegas da trabalhista, aqui vai ser o grande problema deles, porque o edital vem para eles terem noções básicas até mesmo de júri. Então, assim, obviamente, aí onde eu falo assim, a banca vai ter que saber dosar a mão para cumprir o seu papel. Do contrário, vai selecionar um perfil de magistrados, por exemplo, de estadual, que vão prestar concurso para a Justiça do Trabalho. E aí eu acho que não é esse o objetivo. Não adianta querer consertar uma coisa desconcertando outra, né? Então eu acho que esse lado aí é o ponto. Mas a estrutura em si, 80 questões divididas dessa forma. Professor Leonardo Castro, que deve agradecer, né? Direito penal, ele já quase não dorme dando tanta aula, né? Delegado, os concursos das polícias, agora então vai ter que se preocupar com os juízes, né? Com o auxílio, embora que eles já fazem esse trabalho. Na prática, acho que é esse acolhimento dos candidatos que não tinham tanto foco. Não é que não caía, mas sabidamente eram coisas mais basilares. Agora vão ter que aprofundar um pouco mais o estudo. E também vice-versa, né? Porque também nós vamos ter o outro oposto. Nós vamos ter que estudar, por exemplo, quem quer ser juiz federal vai ter que ter uma noção básica de direitos, por exemplo, na área social, dos direitos do trabalho, uma noção do que é uma hora extra, o que é que poderá ser cobrado, né? Agradecer ao professor Leonardo Castro, que está na escuta. Ele até mandou uma pergunta aqui, professor. Só acredita que vai cair jurisprudência dos tribunais superiores? Eu acho que hoje, a segurança maior de um examinador quando vai elaborar questões, o colega Leonardo, a gente senta lá para fazer simulados para os nossos alunos, e uma das coisas que você sempre tem, a primeira preocupação, não posso fazer uma questão que gere anulação, que gere controvérsia. E uma das coisas mais seguras que você tem hoje é você cobrar conhecimento prático baseado em decisões dos tribunais superiores que estão já sobre um manto de um efeito vinculante. Uma ação direta de inconstitucionalidade, uma repercussão geral, no STJ um repetitivo. E isso, querendo ou não, como a gente fala, não existe como querer passar num concurso da ponta final das carreiras jurídicas sem dominar informativo. Então, é mais cômodo para a banca, porque ninguém vai poder reclamar se cair lá, por exemplo, a noção de que hoje o Supremo firmou o posicionamento de que não se pode falar a legítima defesa da honra. Aquela situação do marido, o companheiro que mata a esposa num feminicídio, e aí vai invocar lá que ele estava defendendo sua honra. O Supremo já colocou. Então, assim, é um tema que por mais que você vá fazer concurso para a área trabalhista, então eu acho que esse é o perfil da linha de questões que nós vamos ter que, nesse primeiro momento, até sentir a primeira prova, o direcionamento é nessa linha. Essas coisas comuns, e vai vir muito informativo. O senhor acredita que esses candidatos devem estudar até quantos anos para trás esses informativos, tanto do STF quanto do STJ? As decisões dos tribunais superiores, elas nunca, eu vou usar a expressão popular, caducam, né? O que elas podem ser é superadas por um outro entendimento. Mas não é incomum nós termos questionamentos de 2, 3 anos de julgados atrás. Não é normal. O normal das bancas é você fazer cobranças de conteúdos de julgados dos últimos 2 anos. Normalmente, esse é o alvo central. Mas sempre vamos ter julgados caros que foram tomados decisões que são relevantes e que acabam, querendo ou não, de quando em quando as bancas ressuscitam elas, trazem elas de volta à cena. Então, assim, informativo é uma coisa que... A praxe, sim. Eu sempre falo, nas minhas aulas, eu leciono semanalmente e explico as decisões do Supremo e da primeira sessão do STJ, de Direito Público, e da Corte Especial. Eu sempre falo assim, está entrando agora, comece a estudar daqui para frente e, na medida do possível, a gente vai tentando orientar as revisões para trás. Faça bem feito daqui para frente. Mas como a prova é agora em abril, e a maioria já tem uma bagagem sobre isso, normalmente se recomenda 2 anos.
2 anos para cá. 2 anos. A senhora acredita que o Ministério Público vai fazer também algo desse tipo? Há uma especulação, né, que o MP também aplica esse Enem aí, esse Enem do MP, Enem dos juízes. Eu tive a grata felicidade de ter como meu orientador no mestrado hoje procurador da República Geral, o Paulo Gonet. E assim, e a gente sabe que ele é muito, muito próximo ao ministro Gilmar Mendes, foram colegas sócios até pouco tempo atrás na faculdade, e assim, mas independente da relação eu acho que o Exame Nacional tem muito a ver com o perfil da linha de pensar do novo procurador-geral. Então, eu acho que sim. Eu acho que... E já se especula isso. Há muita simetria entre as duas carreiras. Até porque, querendo ou não, ao estudar, e até eu gostaria depois de falar um pouquinho sobre isso, eu sempre falava assim, não é a gente que escolhe o concurso que escolhe a gente. Como assim, professor? É porque assim, essa abertura da informação, hoje nós estamos em Brasília transmitindo com imagem nacionalmente, mundialmente, as pessoas podem estar nos acompanhando, e essa mesma revolução tecnológica, ela permitiu o acesso à informação de maneira macro, né? Chegamos a qualquer pontinho do nosso país que tem aí um mínimo, você tem acesso à informação. E isso, querendo ou não, ele jogou para cima muito o nível dos candidatos. Há uma padronização. E aí, no passado, você conseguia. A gente falava assim, fazer o concurso na sua paróquia. Era muito comum, colegas, vou ser juiz no Rio Grande do Sul. E prestava provas no Rio Grande do Sul. Hoje, com a facilidade até mesmo de acesso, aviões, transporte, tudo. Então, assim, as pessoas... Hoje, há um grupo de concurseiros que rodam o país. E isso, querendo ou não, assim, às vezes você tem uma expectativa muito grande num concurso e você não passa naquele. E você vai passar no seguinte em outro lugar. Eu, por exemplo, meu sonho de consumo era ser juiz federal na 4ª região, região sul. Ficar lá mesmo no seu estado. No dia da minha posse aqui, eu acabei não tendo o último resultado que não deu certo lá. Eu tinha avançado, estava passando nos 2. Tomei posse aqui, tinha a oportunidade até de remover depois para ir morar no sul e trabalhar lá, acabei optando por ficar em Brasília. Então, assim, às vezes é o que eu falo, e estou muito feliz. Então, às vezes eu uso essa expressão, às vezes é o concurso que nos escolhe. Então, isso também pode ter impacto nessa questão do mundo do concurso. Professor, teremos este exame quantas vezes por ano e a validade também, porque já tivemos alteração sobre a validade da prova, né? A projeção é no edital, enfim, é 2 em outubro, provavelmente nós teremos uma outra, segundo um cronograma ainda extraoficial, mas a ideia é que se tenha outra prova idêntica em outubro. Então, em abril? Um abril e outro outubro. Sim. A aplicação da prova. E a validade dele, assim, o aprovado neste ano agora de abril, que o resultado final vai estar projetado para em torno de junho. Em junho, a partir de junho, portanto, que os outros tribunais poderão abrir novos concursos. Então, vamos ter todo o primeiro semestre tudo sem concurso. Represado. Vai represar, por isso que é importante demais passar nesse primeiro. E aí nós vamos ter, assim, 2 anos de validade com a possibilidade de prorrogação por mais 2. Na prática, é o comum colocar isso. A tendência é que nós vamos ter, quem for aprovado vai ter 4 anos, não vai precisar mais prestar novo ENAM. Se ultrapassado o prazo de 2 ou 4 anos e ele não obtiver a aprovação final no concurso da magistratura, ele vai ter que voltar de novo e prestar um novo ENAM novamente. Então, essa é a rotina daqui para frente dos concursos da magistratura. Uma das críticas iniciais, logo com o início, né, da notícia do ENAM, é que vai ficar mais difícil, a inclusão social não vai acontecer, aí que vai ficar mais difícil aquele que mora mais longe poder entrar. Mas não é bem assim, né? O senhor observou pontos interessantes que trazem a inclusão social desse ENAM. Eu acho que essa questão da inclusão, eu não vejo ele como um problema. Eu faço uma leitura oposta. Por exemplo, nós temos aí a questão nós falamos dos R$120. Já começa por aí. Hoje, uma inscrição da magistratura, ela é 1% do valor do subsídio. Todo ele na faixa aí acima de R$300. Então, já começa aí. Segundo ponto, nós temos uma série de hipóteses no edital que a pessoa, e ela tem um tempo, inclusive tem que ser o alerta aí para quem está nos ouvindo, tem um tempo de pedir, a solicitação da isenção, ela é um tempo mais curto, agora logo, ela é agora já no início agora dessa semana,
não é todo o período, pelo que eu vi, mas existem possibilidades. Você é doador de medula, você tem um programa social, você está inscrito no CadÚnico, que você tem uma renda familiar abaixo lá da isenção do imposto de renda. Eu vi que eles têm uma sequência de situações que isento. Então, um campo de acesso inicial, o financeiro imediato. Segundo ponto, quando você vai prestar concurso para um tribunal, você tem que viajar até no mínimo a capital do estado. A área federal nossa, você tem que ir na região, em todas as capitais, mas você tem que deslocar. O ENAM tem uma facilidade, você vai ter que se deslocar se você mora no interior. Por exemplo, eu morava numa cidade que ficava a 400 quilômetros da capital, Porto Alegre. Eu tinha que me deslocar até a capital para fazer qualquer prova. Você vai se deslocar até a sua capital e estará apto. Então, é uma segunda facilidade. Ele é nacional. Todas as capitais você vai escolher a capital e vai fazer. E também no campo da inclusão social, ele traz uma regra que nós não tínhamos até então. A questão da diferenciação para o critério de aprovação. O candidato da ampla concorrência, aquele que não pode se credenciar para a cota racial, cota indígena, ele tem que acertar 70% das questões, das 80 questões, são 56 acertos no mínimo para ele ser considerado aprovado. O cotista, ele vai precisar acertar apenas 50% da prova, ou seja, 40 acertos já será suficiente para credenciá-lo a participar. Então, eu vejo que a parte da inclusão, o ENAM foi extremamente generoso, mãos abertas para acolher, para fazer o papel de inclusão. Aos moldes do que nós temos agora nessa decisão que o CNJ tomou em relação à questão da igualdade de gênero nos tribunais, o acesso acelerado de mulheres para tentar ter uma equivalência um pouco mais proporcional, homem e mulher, nos tribunais de segunda instância, enfim. É bem interessante esse ponto que o senhor traz para o nosso ouvinte, né? Temos a inclusão social, sim, porque muitos pensavam que tínhamos um obstáculo e esse obstáculo era social. E, Sérgio, até para complementar, e eu acho que hoje, olha, eu falo isso não é no intuito de ego pessoal, mas as pessoas até sempre falam, olha, as pessoas precisam se guiar por exemplos de que deram certo. Muitos ouvintes talvez não saibam, mas eu comecei minha vida numa borracharia. Né? E fui costureiro, vendedor e vim vindo. Né? E hoje sou juiz federal aqui em Brasília. E o que eu falo isso por quê? A pessoa hoje tem ferramentas. Eu, por exemplo, trabalho num curso, tá? Que semanalmente, se você entrar no YouTube, você vai ver. Eu dou aulas, eu transmito aulas gratuitamente. Então, assim, por mais que você não tenha hoje um poder aquisitivo para talvez custear um curso, e hoje os custos desses grandes cursos preparatórios, como são dentro das ferramentas tecnológicas, o custo é diluído, então acaba tendo valores, já não é mais tão complicado assim, mas mesmo assim, se você tiver dificuldade, se você fizer um pequeno trabalho de acompanhar uma entrevista, talvez com um operador do direito na área de justiça, você consegue esse conhecimento. Temos o saber direito, né? Também, gratuito. Então é uma questão de planejamento, não há desculpa para isso. E falo aqui, por isso que eu toco nessa questão minha, porque assim, estatisticamente lá de trás era improvável. Muitos chamaram. Nunca vai ser. Uma cidade de 15 mil habitantes, nunca teve um juiz. Você vai sair, vai. Então, assim, gente, basta querer. É como eu falo, o mundo do concurso hoje é querer pagar o preço. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você tem todo um trabalho de gerenciamento pessoal e familiar, mas você tem. E outra, tem que começar. Você tem o sonho? Você se imagina sendo juiz? Nós vimos o colega falando sobre os filmes. E eu ficava aqui ouvindo a exposição dele e me colocando realmente esse desafio de você julgar, de você ter essa responsabilidade. Tem pessoas que não têm vocação, não é a praia deles, gostam de uma área mais ativa, mais externa. Mas se você tem, não deixe de sonhar. E vai, cor atrás. Tem idade, professor? Não, eu passei com 38 anos. Então, assim, e outro erro. Eu não vou, eu recém terminei a faculdade. Posso fazer o ENAM? Pode. E a prática jurídica, como é que fica? Não precisa ter para prestar o ENAM. E se você obtiver a aprovação no ENAM, você vai ter que ter a prática dos 3 anos no momento lá da inscrição definitiva, depois de fazer a prova objetiva, a prova escrita, a prova de sentença 1, sentença 2, a fase da inscrição lá no concurso. Ou seja, você tem um longo caminho.
E mesmo que você obtiver, aquilo que eu falo, se você atingir um nível para passar, eles podem não te dar o direito de você fazer a prova oral, mas você está credenciado porque você tem o conhecimento. No próximo você vai passar assim que você atingir os 3 anos. Então, uma das vantagens, aliás, aqui fica uma dica aí para o pessoal que está fazendo o exame da ordem. O ENAM privilegiou demais vocês. Porque vocês já estudam direito do trabalho, vocês já têm que estudar o básico de quase todos os... Claro, vem mais prático, vem com uma pegada um pouco mais... Mas o exame da ordem já dá um impulso para vocês. E não cometam o erro de achar que tem que esperar os 3 anos. Façam imediatamente, aproveite o nível que vocês estão, porque o estudo para concurso é uma escada. Você vai evoluindo nele. Você, ora, desce um degrau, sobe 2, desce 1, você vai num processo de amadurecimento e crescimento. Então, assim, não joguem fora a preparação do exame que vocês têm. Deixa eu aproveitar a sua história pessoal. Como que o senhor se disciplinava para estudar com 200 quilos de resumos por 4 anos e virar um juiz? Poxa, você foi resgatar isso, Sérgio, essa situação é o seguinte, como... Vai Leonardo Castro, essa. Ai, senhor Leonardo sempre tem que nos colaborar com os momentos. Mas assim, era uma outra realidade. Eu terminei a minha faculdade em 1998. 1998. Então, assim, eu tive 2 momentos no mundo do concurso. Eu quase fui juiz estadual, passei em vários... E aí faltou um apoio financeiro, que eu não tinha um filho pequeno, e um empurrãozinho de alguém próximo para dizer, é assim mesmo. Aquela história de você fazer não passar, e a gente muito... E aí eu acabei ficando 7 anos sem fazer. Aí voltei. E quando eu voltei, aí no ano 2010 foi. Lembro do jogo do Brasil da Copa contra a Coreia. Eu fui para Porto Alegre e estava no hotel e decidi. Eu fui lá fazer... Tem uma história por trás aí, não vou tomar o tempo, mas enfim. Ali. Mas nós não tínhamos esses recursos e eu também não tinha tempo, porque eu precisava garantir meu ganha-pão, tinha que trabalhar. Então eu não tinha outra opção. Eu fui pegando pela forma de material, fui conseguindo pela internet, fui num jeito diferente do que hoje as plataformas oferecem um direcionamento. Nós não tínhamos ainda a tecnologia, o nível de ensino, na verdade, revolucionou com pandemia. Esse acesso do ensino remoto em casa, na sua maioria era presencial e eu não tinha mais condições. Então esse foi o motivo dos 200 quilos aí de material que depois foi para reciclagem na posse. Mas assim, disciplina. Acordava religiosamente inverno e verão no sul, 5 horas da manhã, estudava até 7 e pouco, ia trabalhar, voltava à noite, ia até 10 e meia, 11 horas. Final de semana eu passei 4 anos e meio, passei com 4 anos e meio. Eu praticamente muito pouca vida social, fiz uma opção de vida. Fiz uma opção de vida que me credenciou. Teve a Copa em 2014, que no Brasil, me fechei no quartinho, não assisti os jogos. E assim, são coisas da vida, é isso que eu falo. As coisas boas, elas são acessíveis para qualquer um. Basta você ter disciplina. E como filtrar tudo isso? Temos tanta coisa hoje, né, também, que acabam nos distraindo. E o direito é imenso. Mas assim, quando você começa a fazer provas, você vai percebendo temas que são caros. E os informativos são um ponto que direcionam muito, mostra o lado prático da aplicação do direito. Você vê, eu estava dando até uma aula essa semana e falei sobre a questão da interrupção de prescrição, que está na lei. Mas aí tem uma dúvida, serve a interrupção extrajudicial, o protesto, ou é só a judicial e tal? Então são coisinhas assim que a prática da aplicação do dia a dia, elas ajudam demais. E provas também ajudam muito. O que a banca já cobrou? A FGV, por exemplo, tem um perfil de provas muito parecido, não é à toa que ela foi selecionada. As provas delas já vêm com esse perfil de questões com enunciados, colocando coisas básicas do dia a dia, do cotidiano, do operador do direito. O exame da ordem é um dos melhores exemplos, porque ele é mais padronizado. Então, assim, vai ser naquele perfil, vamos ter só naquele nível, vai ser um nível mais profundo. Uma prova, tradicionalmente, Sérgio, ela tem 3 níveis. Você tem questões basilares, que todo mundo, de certa forma, com conhecimento raso, consegue a linha do raciocínio do certo e errado. Você tem uma segunda gama de questões que elas são com um nível mediano, que exige um pouquinho mais do que só o ser humano. E existe uma gama, um perfil, um percentual, e eu mais ou menos digo assim, é um terço cada. Tem 30% da prova que efetivamente ela exige um QI. E uma das coisas que a pessoa... E se eu chutar toda a prova?
estatisticamente, gosto muito de números. Estatisticamente, se você sentar numa prova de 100 questões e você, aleatoriamente, fizer o chute que a gente fala no gabarito, essa A, essa C, essa D, não sei o que, você vai acertar de 33% a 38% da prova. Eu não sei explicar porquê, mas é estatística. Então, assim, não tem muito, mas você tem uma margem também. Eu falo para os meus alunos assim, na hora da prova você está tão sob pressão do relógio, do tempo, do falta tanto, falta isso, estou na questão 10 e já passou meia hora, que você acaba assim, o conhecimento você tem, mas ele não fica tão assim visível, tão seguro. Eu brinco assim, você não sabe escrever nem o nome da sua mãe se te perguntar na hora da prova, porque você foca lá dentro. Então você tem que aprender a jogar com o sistema. O sistema é a menos pior. São ferramentas que você vai desenvolvendo com a prática de quem faz muita prova. Você vai se habilitando a gerenciar essa questão do que estudar, o que tem mais chance. Eu falo muito tema da hora. Saiu aí agora a reforma tributária. A emenda 132 agora em dezembro, no apagar das luzes de 2023. Ela fez uma revolução no direito tributário. As pessoas falam reforma tributária, mas ela fez uma revolução na parte orçamentária. Ela mexeu pesado no constitucional e vai estar na prova deles. Vai estar no ENAM. Tributário, que tributário padrão eu posso ter na prova? Por exemplo, agora, preocupação ambiental é princípio da matriz tributária do nosso país. Colocamos lá pela primeira vez no texto da Constituição a preocupação com a redução de gases do carbono, a redução de carbono. Está lá expresso. Até mesmo temos previsão agora de que a política tributária ela precisa garantir a igualdade de gênero, fornecendo ferramentas para fazer com que a mulher consiga efetivamente, quem sabe, reduzindo a cota patronal lá de uma contribuição do INSS para contratar mais mulheres, sei lá, formas. Então, assim, você tem que estar atento para os temas da hora. A imprensa é fundamental. O que vocês fazem, por exemplo, aqui na TV e Rádio Justiça, de divulgar o que foi a decisão, isso chama a atenção do examinador. E ele vai focar por aí. O concurseiro, ele aprende a sobreviver nisso. E o perfil dessas questões? Teremos então a FGV elaborando essas questões? Teremos uma outra comissão? Como vai funcionar isso, professor? O perfil das questões, me parece que eles vão significativamente ser diferentes do que nós temos até então nos concursos. Esse é o primeiro ponto. Isso é aquela reflexão que os ministros cobraram muito. Então, eu acho que isso é um ponto. Questões mais práticas. Outro ponto, eu acho que vem muita jurisprudência. A fundação, ela vai elaborar as questões? Aparentemente, sim. Se questionava até se ela só faria a parte de gerenciamento de organização. Seleção da sala, fiscais, impressão, conferir. Mas não, parece-me que não. Contudo, no regulamento, antes mesmo do edital, está lá previsto, nós temos 3 comissões no ENAM. Tem uma comissão geral, tem uma executiva e temos uma pedagógica. Essa comissão pedagógica, inclusive, eu tenho uma colega minha, e eu posso falar até pelo histórico dela. Sim. É uma colega lá de Manaus, e ela tem uma preocupação assim, pessoal. Ela é uma especialista em ambiental, direito indígena, tá? Inclusão social. Então, assim, eles vão ter algo que nós não tínhamos notícia de que existia. As bancas a banca vai elaborar essas questões e vai submeter a um crivo prévio dessa comissão pedagógica. Essa comissão pedagógica, teoricamente, ela vai poder ter certo, vamos dizer assim, direcionamento de temas. A preocupação, me parece assim, a fundação, no caso do ENAM, não vai ter a liberdade que ela tem em outras áreas, em outros concursos que ela já fez. Então, isso me parece assim, para buscar o quê? O perfil que se quer. Eu acho que esse é algo diferente que nós temos aí. Mas, no regulamento está previsto que mesmo a fundação vai ter lá a sua banca examinadora e ela prioritariamente vai ter que ter magistrados e com formação em doutorado. Então, assim, isso tudo sinaliza um perfil de mudança na linha do que vinha se cobrando. Pode ser a mesma coisa? Pode. Mas eu acho que isso são coisas que a gente vai aprender. Como estamos ainda meio no escuro, a gente tem que ir lendo essas entrelinhas e tentando antecipar certas coisas para poder auxiliar quem vai prestar essa prova. Então, eu acho que esse é um ponto. Essas questões elas vão ter um nível de profundidade cuidadoso, vai ter que buscar conciliar aí conhecimento, essa forçar
por meio de qual resposta você escolhe, se você tem a sensibilidade de julgar ou não, fazendo escolhas. Às vezes você tem, por exemplo, um controle de constitucionalidade. A gente tem, o leigo vê o Supremo, né? Mas na prática, todo juiz, ele declara inconstitucionalidade. A gente chama do controle difuso, incidental dentro do processo. Às vezes você vai ter uma lei municipal de um vereador lá que apresentou um projeto maravilhoso para dizer que todos os idosos vão ter, sei lá, preferência na contratação, nos supermercados, algo assim, algo que você aparente. Aí entra o supermercado, questiona essa lei e diz, não, eu não vou cumprir, porque ela é inconstitucional. Quem pode legislar sobre o direito do trabalho é só a União. Então você tem, às vezes, que ter a sensibilidade, por mais que seja acalentadora a ideia, você vai ter que julgar baseado nas regras. Tá? Então essa sensibilidade. A questão, eu acho também, da extensão das questões, ela vai buscar ver o candidato que vai conseguir resolver 80 questões nas 5 horas e aquele candidato mais lento que vai chegar só na questão 60 e vai ter que chutar as últimas 20. Vai ser só uma fase essa Só prova. uma fase, só um objetivo. E essa questão da agilidade sob a pressão, que eu acho que também vem essas entrelinhas. A leitura, você sabe que lá uma vírgula pode fazer mudança. Então, assim, você tem que ter uma atenção, um grau de atenção muito forte. Vai ser um processo interessante e indireto para a gente ver esse amadurecimento, se eles vão conseguir, na prática, entregar também o que eles estão prometendo. Uma prova que realmente faça valer a seleção de vocacionados. E o cuidado. Temas que sejam nivelados minimamente, padrões para os 4 ramos da magistratura. Volto à sua história pessoal, doutor. 200 quilos de resumo por 4 anos. Como foi fazer essa conciliação, né? De trabalhar, ter um filho já, né? Sim, pelo que você explicou. Como que o senhor equacionava isso? Tempo de estudo, tempo de trabalho, tempo da família? Qual o conselho que o senhor dá para o nosso ouvinte? Primeiro é a situação que você tem que ter o apoio dentro de casa, né? Porque se não tiver a compreensão da família, você começa já esbarando aí. Tem que ser um projeto de família. Quem é solteiro tem mais liberdade, por isso que eu falo sempre, você está terminando a faculdade, aproveite. Não espere para amanhã, faça hoje, porque depois as coisas vão... Mas esse é o suporte. Segundo ponto, você tem que saber abrir mão de coisas boas da vida. Você me questionou fora do ar aqui, você tem conhecimento de cinema? Eu até hoje trago comigo. Ainda hoje, eu assisto filmes, muitas vezes, e a minha esposa fala assim, mas você não assistiu esse filme? Não. Porque naquele período, daqueles 4 anos e meio, falando desse período, ele foi uma opção de vida minha. Então, assim, eu fui conciliando. E uma disciplina. E uma das coisas que eu tinha, os informativos. Tanto é que eu virei professor de informativos, né, hoje aí, dessas decisões, porque assim, semanalmente saíam essas decisões. Então, se você aprende que se você deixar acumular, a onda te derruba. Então, eu fiz um processo um pouco meio autodidata, me guiando muito por materiais, eu mesmo produzindo meus resumos, fazendo esse formato que hoje eu brinco assim nas aulas, eu falo retalho, informação líquida. Isso foi me dando poder de síntese, de escrita. Por exemplo, eu tive dificuldade, fiz 46 concursos na minha vida, considerando as 2 e passei em 3. E para áreas completamente, para auditor externo do Tribunal de Contas, para conselheiro substituto, fiz segunda fase de juiz do trabalho, procurador, porque se imaginar, mas eu tinha uma dificuldade na magistratura federal, eu fiz 7 concursos, eu reprovei de 1 a 4 questões na prova objetiva. E aí, quando começou a dar certo, aí eu passei em tudo. Aí comecei a fazer segundas fases de todos os concursos, mas eu focava na magistratura e fui fazendo com o que eu sabia. E assim, mas a conciliação vem muito do amadurecimento do querer. A necessidade. Eu precisava. Eu tinha um tempo, a minha idade já não era mais de moleque, então eu sabia que eu tinha um tempo, uma janela, e aquilo eu tinha, e assim, e pensamento positivo. Uma das coisas, me pergunto assim, já que fomos para esse lado pessoal, as pessoas, o que você faria diferente? Hoje, eu sempre falo, eu acreditaria mais no meu potencial antes. Eu sabia que eu estava me dedicando. Eu falo para os alunos, você tem que fazer mais do que a maioria. Se você fizer o mesmo que a maioria, que a imensa maioria, você vai ter o mesmo resultado da imensa maioria. Naquela prova você não vai passar. Então você precisa ter essa compreensão.
de que é uma fase da vida que você tem que entender que não é a fase que você vai ter a fase dourada da sua vida. Quem é concurseiro aí de carteirinha sabe o que eu estou falando. Você precisa abrir mão. Se você não fizer isso, você vai ser um bom candidato, você vai ter um bom potencial, mas vai chegar na hora da prova e você não tiver ferramenta, por exemplo, para fazer uma boa revisão de véspera nos últimos 15 dias, você vai saber que o Supremo decidiu o caso do júri, que nós tocamos aí da defesa, da legítima defesa da ONU, você sabe que ele decidiu, mas será que ele... Esse é um caso emblemático, deu mídia, é mais fácil, mas você tem situações que você sabe que o Supremo julgou, mas você não sabe se ele foi para norte, sul, leste ou oeste. Então você precisa ter disciplina. Isso é a dica, e acreditar. Não fique achando... A grama do vizinho sempre parece que é mais bonita. O fato é, faça a sua parte. Vai com tudo. Esse é acho que é a linha aí. Antes de falarmos do cronograma do exame, professor, as pessoas, né, normalmente os professores vêm aqui, passam, dão dicas e falam, estudem os concursos anteriores. E o ENAM, o que você recomenda? Nós não temos esse passado hoje acumulado. Então nós temos irmãos, primos, para ter uma ideia. Primeiro lugar, banca, fundação. Primeira dica. Perfil de questões. Dê uma olhadinha, você vai ver que ela é uma prova já mais prática. Fecha com o que o ENAM está buscando. Exame da ordem. É o primeiro ponto, eu acho, de sustentação. Concursos da magistratura passado? Sim, mas com um cuidado. Por exemplo, eu vou pegar essa questão que fica fácil. Nós não vamos poder cobrar a alíquota do ISS na prova. Tá? Do município, do não sei o que. Por quê? Porque são coisas muito pontuais que só quem vai estudar para a magistratura estadual, e isso vai ficar para as fases do concurso da magistratura estadual. Agora, que o ISS é um imposto municipal, que tem uma lei, que tem que ter uma lei complementar nacional, definindo regras gerais, que esse ISS, agora na reforma da tributária, ele vai morrer em 2032, que ele vai ser substituído e vai ser unificado com o ICMS, e ele vai virar o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, é essa linha que você tem. Muitas das coisas não vão descer ao nível prático da particularidade de uma área da magistratura. Agora, em linhas gerais, o edital ele veio muito maior. Eu fiz hoje pela manhã, acordei cedinho, até para ver o conteúdo. O edital saiu, trabalhei o dia todo e aí acabei não conseguindo. Fui olhar, peguei o edital que a Fundação Getúlio Vargas fez do meu concurso aqui, do meu tribunal, o último concurso do ano passado, juiz federal aqui da primeira região. Peguei o último lá do TJ do Paraná e fui fazer passei os olhos e comparando constitucional, tributário, administrativo, e eu fui vendo. O edital do ENAM é bem mais robusto. Ele é bem mais detalhado. Assim, ele tem mais realmente essa pegada e esses dois concursos foram feitos pela Fundação Getúlio Vargas, ou seja, já tem a mão da banca aí das comissões da Infam, que é a escola que vai gerenciar aí em nome do CNJ. Então, assim, eu acho que já vem um sinal aí. Professor, vamos falar do cronograma, então. O que temos de datas para passar para o nosso ouvinte? Inscrições, 7/2, começa, hoje nós estamos no dia 2, então temos 5 dias aí para início das inscrições, e elas serão de 30 dias até 7 de março. Pagamento da taxa, cuidado. Uma das coisas como juiz aqui em Brasília, eu recebia toda hora ações de gente que programava pagamento, o banco esquecia de pagar, e acabava ficando fora do concurso. E eu falo assim... Paga logo, né? Paga logo. Outra coisa, vai deixar para fazer a inscrição lá no UFIM, por quê? Abriu a inscrição, eu brincava sempre, no meu tempo assim, eu queria ter o número da minha inscrição o mais baixo possível, para mostrar para o examinador, quando chegasse na prova oral, que ele olhasse a minha inscrição e disse, pô, o cara queria muito passar aqui no meu tribunal, porque ele se inscreveu já no primeiro dia. Faz logo. Eu conheço pessoas que esqueceram, perderam o dia. Então não perca para você mesmo, não comece errando por você. O prazo final do pagamento, se for questão financeira, 8 de março, tem um dia depois do encerramento. Tem a questão das isenções, que ela tem um prazo, salvo engano, ela tem um prazo bem curto aí para pedir isenções. Não lembro mais de cabeça, porque é um caso muito pontual. Em linhas gerais, vão ter aí divulgações, recursos de exclusões, mas o que interessa, a prova 14/4. E nós vamos ter aquilo que é o sonho de consumo de todo mundo. O resultado definitivo está prometido para o dia 28/5
e a emissão do certificado de habilitação a partir de 18/6. Isso significa dizer que provavelmente os concursos nos tribunais depois só vão ter edital rodando. Pode até divulgarem antes, mas com prazo de inscrição provavelmente só a partir do dia 18/6, porque é quando vão estar sendo fornecidos os certificados. Então o cronograma, ele assim, é um padrão, o concurseiro já bate o olho, já sabe que tem essas coisas, acho que não há... E tem as particularidades de quem tem direito à isenção, quem não tem, aí é uma questão pessoal de cada um. Todo mundo já, por exemplo, que vai para cotas tem que ter um cuidado para não correr o risco. Falsidade nas afirmações gera exclusão do concurso, então assim, da prova. Então, cuidado, né? Você quer ser juiz, você tem que começar já mostrando que você realmente tem os critérios desde o início. Muito bem, conversamos sobre o Exame Nacional da Magistratura, primeira edição do ENAM, já temos o edital publicado, inscrições então entre 7 de fevereiro e 7 de março, lá no site da FGV, valor da taxa de candidatura R$ 120 e os inscritos vão realizar as provas no dia 14 de abril. E nós queremos agradecer a participação do juiz federal e professor Rolando Valcir Spanholo. Professor, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e qual a sua consideração final ainda? Bom, Sérgio, agradecendo a oportunidade, o convite a estar aqui e em relação aos nossos ouvintes, eu queria dar aquela dica para você aí que está me ouvindo, que pretende fazer o concurso ou a prova, para você que tem um familiar que está lá meio, não sabe se faz, eu quero ver fazer o primeiro, incentive essas pessoas a se surpreenderem. Ainda que o resultado talvez não venha no primeiro, mas é uma caminhada que precisa ser começada. Se você não ligar o seu motor e não der o primeiro, não entrar na faixa de rolamento, você nunca vai chegar ao final do seu destino. Esse é o ponto. Acreditar muito no potencial pessoal, saber que tem um longo caminho de revisão, de preparação. Para quem está já no caminho, tomar o cuidado para não se deixar desequilibrar a autoconfiança. Você já vem fazendo o seu trabalho. Não vão inventar a roda de novo. As questões não tem como você cobrar matemática. Não vai ser trigonometria que vão cobrar na prova. Vão cobrar aquilo que você está estudando. Em algum momento na graduação, em algum momento na sua preparação pós-graduação, você viu aquele tema. E cuidado com os temas da hora. Cuidado com esses temas caros que hoje estão aí dominando os julgamentos dos tribunais superiores. Acho que esse é por aí já dá para fazer um belo trabalho na prova. Professor, obrigado pela aula de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora 9h45, lembrando que esta entrevista vai ficar disponível no YouTube da Rádio e TV Justiça. Vamos fazer um intervalo e na volta vamos ter o segundo giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça.